Uma boa noite, eu sou o Thiago Caldeira e estarei auxiliando vocês nessa web aula de número 7. Continuando o assunto de orientação a objetos, hoje iremos falar sobre herança. A herança é o mecanismo que permite que você inclua uma classe à sua, escrevendo somente o que é específico da sua classe, em várias classes que possuem características semelhantes. Isto proporciona capacidade de reutilização de código, compartilhamento de desenvolvimento, preservação de encapsulamento de código, proteção contra mudanças indesejáveis, maior capacidade de modificação desejada que afetem todos os objetos filhos. Falando assim por alto, parece complicado, mas é bem simples. Vamos pelo exemplo. Temos uma classe, vamos imaginar uma classe chamada animal. Essa classe animal, ela é caracterizada como classe mãe. Ou seja, ela é algo bem que tem em comum entre as outras classes. A classe animal, por exemplo, tem em comum as propriedades tamanho, idade, peso e o método alimentar. Todo animal tem tamanho, tem idade, tem peso e se alimenta, certo? Ok. Aí temos a classe filha, chamada mamífero, e uma outra classe filha, chamada ave. O que o mamífero tem de diferente de uma ave? O mamífero amamenta, uma ave choca. Então, tem a propriedade tamanho do ovo, certo? Isso não se encontra em mamíferos. Então, aqui temos diferenças. Essas diferenças tem aqui. Agora, vamos imaginar que a gente está fazendo um sistema. Um sistema para preencher dados de animal. Para um zoológico, talvez. O programa não vai precisar ter na classe mamífero tamanho, idade, peso. E nem na classe ave escrever de novo. Por quê? Porque essas coisas têm em comum, são comuns. Então a gente cria uma classe em comum. Herdando da classe mamífero, a gente pode criar uma classe baleia. Pode criar uma classe ave chamada canarinho, periquito. Certo? Sintaxe C#.NET para isso. Classe mãe tem as propriedades em comum dela. Para fazer uma classe herdar, muito simples. A classe filha recebe 2 pontos e o nome da classe mãe. Aí ela passa a herdar, sofre uma herança aqui. Vamos ver isso na prática? Abram para mim o Visual Studio 2005. Abrindo o Visual Studio, eu peço a vocês que criem uma classe. Adicionar, novo item. Aí escolham uma classe. Criem uma classe chamada animal. Essa classe animal vai ter, então, uma propriedade chamada tamanho, uma propriedade chamada idade, uma propriedade chamada peso. Aqui vocês estão vendo aqui, throw new system, not implementing expression. Isso aqui significa o quê? Significa que a propriedade, no caso aqui, ela não está recebendo valores. Eu criei ela só para fazer o teste mesmo com vocês, ok? Propriedade idade, propriedade peso, e cria um método chamado alimentar. Isso na classe animal. Estamos seguindo do exemplo aqui, desse exemplo, porém criando lá na classe, certo? É bem simples, a gente já viu na última aula como cria uma propriedade, como cria um método. É bem simples. Depois eu peço a vocês que criem uma classe chamada ave.
Nessa classe ave, coloque a propriedade tamanho do ovo e coloquem o método chocar. A classe mamífero recebe então o método amamentar. Ok? Feito tudo isso, claro que vocês podem fazer com calma. Vocês então vão vir aqui, ó, nesse último item aqui que chama View Class, diagrama de visualização de classe. O Visual Studio reserva para nós um componente muito bacana, que é você criar tudo que a gente criou de forma visual. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele já monta para a gente o diagrama aqui, ó, a classe animal sendo a classe mãe e sofrendo uma herança aqui, ó. Ele cria todo o diagrama para a gente poder visualizar isso melhor, e a gente pode implementar métodos por aqui. Cliquem com o lado direito do mouse sobre a classe, add, e o nome do método, adiciona o método aqui, só clicar aqui e preencher. Propriedade, eventos, construtores, desconstrutores, constantes, várias coisas. Depois a gente vai estar vendo melhor. É um recurso bastante fácil, mas é importante também saber fazer no código, né? Porque nem sempre temos o Visual Studio. Aqui então, para visualizar melhor, né? Aqui, esse quadradinho lilás aqui temos os métodos. Com essa mãozinha aqui temos as propriedades. Então, as propriedades em comum da classe animal: idade, peso, tamanho, alimentar. Aqui as propriedades das classes filhas. Lembrando que, olha o detalhe na classe ave, por exemplo, public class ave, animal. Isso aqui significa então que ela é uma classe filha. Uma classe filha da classe animal. A mesma coisa na classe mamífero. Animal. A classe mãe não recebe nada, ela é normal. Class animal, só isso, ok? Qualquer dúvida, entrar em contato no meu e-mail, temuspian@gmail.com, e uma boa noite.